chicos, que tal? Nossa aula de hoje vai ser uma aula muito legal. Hoje nós vamos de espanhol e iremos estudar um assunto muito polêmico, onde muitas pessoas falham na interpretação, na leitura de textos, porque não têm conhecimento sobre algumas palavras em espanhol. Nós iremos estudar os heterossemânticos, os falsos amigos, falsos cognatos, tá bom? Então, mas o que significa heterossemânticos? Hétero, diferente. E semântico, significado, tem a ver com significado. Então, heterossemântico, significado diferente. Entendeu? Então, com relação ao português e ao espanhol, são palavras muito semelhantes na grafia e na pronúncia, mas que possuem significados totalmente diferentes. Então, se por um lado a semelhança entre a língua portuguesa e a língua espanhola pode facilitar o nosso aprendizado, por outro lado, ela pode nos causar muita dor de cabeça, provocando falha na interpretação e comunicação no diálogo da língua espanhola. Por isso que hoje nós vamos aqui colocar várias palavras que nós temos como iguais na nossa língua, né, na pronúncia e na grafia, mas que são palavras totalmente diferentes e podem acabar nos prejudicando em algum momento de prova ou entrevista ou até falando em espanhol com outras pessoas, tá bom? Então se liga, fica até o fim do vídeo. Também não se esquece de se inscrever no canal para que você fique sabendo de outras aulas que a gente coloca aqui, tá bom? Ativa o sininho e compartilha com outros amigos. Vamos começar? Primeira palavra, embaraçada. Embaraçada parece uma pessoa que está com o cabelo assanhado, né? Embaraçado, tipo assim. Mas embaraçada significa grávida. Se eu digo, minha irmã está embaraçada, então eu estou dizendo que a minha irmã está grávida, tá bom? Segundo, cena. Cena parece uma cena de uma novela ou de um filme, mas cena em espanhol significa jantar. Ok? Terceira palavrinha, rato. Rato em espanhol significa um tempo, um tempinho, espera um tempinho. Se eu digo espera um rato, então espera um pouco, só um pouquinho. Agora, animal, o animal rato, como é que eu falo? Ratón, ok? Se eu digo, em minha casa não tem ratón, então eu estou falando do rato. E rato, estou falando de um momentinho, um tempinho. Bom? Terceira palavrinha, escoba. Escoba parece com escova, não é? Mas não é. A tradução para a palavra escoba é vassoura. Então é uma palavra bem parecida com a nossa, mas que tem um significado muito diferente. Escoba significa vassoura e não escova, tá bom? Outra palavrinha bem legal é a palavra apelido. Que aqui no Brasil, apelido é como se fosse um nomezinho carinhoso ou não, que as pessoas colocam em nós, né? Mas na língua espanhola, apelido é o sobrenome. Por exemplo, mi nombre es Valesca. Mi apelido es Oliveira. Esse nome Oliveira foi o nome que eu herdei do meu pai. Então ele é o meu apelido. Agora, se eu quiser dizer o meu apelido aqui no Brasil, aquele nomezinho carinhoso que as pessoas colocaram em mim, então é mi apodo. Por exemplo, mi nombre es Valesca, mi apelido es Oliveira e mi apodo es Lesca. Entenderam? Fácil, né? Outra palavrinha, borracha. Borracha parece ser uma borracha, mas não é. Borracha significa bêbada e a borracha de apagar significa goma. Por exemplo, se eu digo, minha irmã está borracha, eu estou dizendo que a minha irmã está bêbada. Cuidado para não pensar que borracha é uma borracha, tá bom? Borracha significa bêbada. Outra palavra que a gente erra muito é a palavra vaso. Vaso significa copo. E às vezes a gente pensa que vaso significa um vaso de colocar flores e tal. Se eu digo, pega para mim um vaso. Um vaso é um copo. Se liga nessa palavrinha que a gente usa e a gente erra bastante. Outra palavra que é muito vista em todos os lugares que a gente anda por aí é a palavra esquisita.
Esquisita parece uma coisa esquisita, uma coisa ruim, não é? Mas esquisita é uma coisa gostosa, uma comida saborosa. A gente vê muito isso nos restaurantes. Por exemplo, a gente vê algumas placas dizendo: aqui tem muitas comidas esquisitas. E se você não estiver por dentro do vocabulário em espanhol, você vai achar que a comida é ruim, não é? Mas quando tiver uma placa dizendo que as comidas são esquisitas, você vai ter que saber que esquisita é comida gostosa, tá bom? Outra coisa, zurdo. Zurdo parece que é surdo, não é? Mas zurdo é quem escreve com a mão esquerda, quem é canhoto. Por exemplo, eu sou zurda, então eu escrevo com a mão esquerda. Agora, se eu for surda de não ouvir, a palavra é sorda, sorda, diferente de zurda, ok? Outra palavrinha que a gente fala muito é a palavra nóbia. Nóbia ou nóbio, que parece com noiva ou noivo, mas não é. Nóbia significa namorado e nóbia significa namorada, ok? Agora, se for noivo, a gente chama de prometido, me prometido. Acho lindo quem fala isso. Por exemplo, se eu quero dizer à minha mãe que o meu noivo vai vir jantar aqui em casa hoje, então eu digo: mamá, me prometido a venir a minha casa hoje, ok? Então, quando eu falo noivo, eu digo prometido. E quando eu falo namorada, eu digo nóbio, ok? Outra palavrinha que a gente fala muito é a palavra banho. Banho parece de tomar banho, não é? Mas banho significa banheiro, tá bom? Se liga lá na palavra banho, não é tomar banho. Tomar banho é se duchar, ok? Outra palavra que a gente vem falando também é a palavra azafata. Azafata parece outra coisa, não é? Mas azafata significa aeromoça. É uma palavra que a gente usa muito, né? Que a gente vê muito quando a gente viaja. Então é importante que a gente conheça também esta palavrinha. Outra palavra bem legal é a palavra buceta. Buceta significa tipo um ônibus pequeno, uma van, que é muito usado lá na Venezuela. Então, às vezes a gente usa essa palavra brincando, né? Mas isso aí é uma palavra normal. Dependendo de cada país, né, que são 21 países que tem como língua oficial espanhol, nós vamos mudando algumas palavras. Então essa palavra a gente usa muito na Venezuela para aquele ônibus pequeno, estilo uma van, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Em próximos vídeos irei fazer outro vídeo com outras palavras que também são heterossemânticas, tá bom? Besito, besito e hasta la vista!